Boa noite a todos nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lupe Villanueva. Desde já agradeço o meu docinho que recebo e continuo me ajudando nessa espreitada para a gravação de novos conteúdos e inscreva-se neste canal. Eu gostaria de compartilhar uma reflexão a respeito do último debate que eu vi entre Arthur Duval, mais conhecido como Homem Falei, e aquele sujeito que é mais conhecido como Superman. Eu não sei o nome dele, acho que é Marco Antônio alguma coisa. Eu confesso que eu nunca acompanhei seriamente o que ele falou, porque é um sujeito que, apesar de aparentemente gabaritado no ramo causídico, no entanto é uma criatura cheia de chavões desconexos, chavões ideológicos, sem muita substância. Mas enfim. Mas a primeira conclusão que eu tirei quando eu vi pelo menos 1h30 de debate é que o Superman defende coisas que, no meu entender, são indefensáveis. E por que são indefensáveis? Porque ele é bolsonarista? Não. É porque simplesmente são contrários aos fatos. Em todo momento nós percebemos que o senhor Superman queria poupar o seu guru ou o seu fetiche chamado Bolsonaro. Enquanto Arthur Duval revelou as conexões de Bolsonaro com o fracasso da direita brasileira e a ascensão da esquerda. Porque isso é um fato. É isso que nós temos que entender. É um fato, queira você goste ou não. E aqui nós podemos tirar as devidas conclusões do posicionamento do senhor Superman. Ou seja, preliminarmente, talvez ele seja um idiota, um estúpido e não tenha contato com o mundo real e comece realmente a viver na bolha bolsonarista, dos seus zaps, dos seus tiozões, etc. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: talvez ele não seja tão idiota assim. Talvez ele tenha um ganho por adotar esse tipo de discurso. E como ele se enveredou de tal forma e se comprometeu com esse discurso, para assumir que está errado ou para mudar de ideia, ele vai ter que entrar em conflito justamente com um grupo de pessoas pelos quais ele se comprometeu. E eu falo isso por experiência própria, porque eu mesmo tomei esse partido contra. Eu tomei. A direita brasileira me detesta. E me detesta por quê? Porque eu preferi tomar o partido da verdade em detrimento da popularidade. Eu não me preocupo com a popularidade. Eu me preocupo com a verdade. E a verdade tem que ser dita. Então, no caso, a gente percebe que esse sujeito está comprometido com um determinado grupo de pessoas. E, claro, se ele comprar uma briga ou pelo menos discordar dessas pessoas, esse pessoal evidentemente vai linchá-lo moralmente. Ou então vai tratá-lo como um leproso, como de fato foi o que aconteceu comigo. Eu perdi muita amizade quando eu expus certos posicionamentos que não agradaram a essa direita do estabelismo. E tem também o terceiro ponto. Além do fato de comprar a briga com seu próprio grupo ou sua própria patota, há também a perda da popularidade, como também já explanei aqui. Muitas dessas pessoas têm um público específico pelo qual eles falam aquilo que esse público quer consumir ou quer ouvir. E da feita que essas pessoas possam falar coisas que não agradem esse público, eles vão perder status, eles vão perder espaço, eles vão perder um bocado de coisas. Então eu penso que esses aspectos talvez pesem muito mais para o Superman, e aqui podemos dizer que é a criptonita dele, do que necessariamente uma busca sincera da verdade. Então, sob determinados aspectos, nós observamos que ele não queria se comprometer em antagonizar com o Bolsonaro. Queria, na verdade, tirar o Bolsonaro das culpas e das responsabilidades pelos quais fizeram a ascensão da esquerda, inclusive, no caso, a vitória do presidente Lula, do presidente da autoridade. Mas isso é a coisa mais óbvia do mundo. E que só realmente uma pessoa completamente alheia à realidade é que está fugindo da questão, não quer ver a realidade. Talvez para isso nós precisamos ser um pouco idiotas da objetividade. Evidentemente que esse termo pode parecer jocoso, mas o idiota da objetividade, segundo Nelson Rodrigues, é que ele fala coisas tão óbvias, mas tão óbvias, que parece um idiota. Mas na verdade ele não é.
Então, assumir-se como o idiota da objetividade, de certa forma, em vez de ser o idiota da popularidade, ao invés de ser algo que agrade ao público e não seja verdade, é um tipo de responsabilidade que não é muito fácil de tomar. Mas que no final é compensador, porque a verdade vem à tona cedo ou tarde. Mesmo que se esconda, mesmo que se crie camadas de mentiras, etc. Nós somos impelidos para ela. E não para a mentira. Porque a mentira não existe. A mentira é um erro. A mentira não tem substância. A verdade, sim. E aqui podemos voltar no caso do Mamãe Falei. O Mamãe Falei tem duas qualidades, no meu entender. Uma é uma pessoa bem articulada, é uma pessoa que sabe criar uma conexão lógica de ideias e também de fatos pelos quais ele defende. E, por outro lado, também, ele tem a objetividade de expor os fatos. Pelo menos ele trabalha com os fatos alegados e os fatos existentes. Existe uma certa dose de pragmatismo no Mamãe Falei que eu acho louvável até certo ponto. E que não é o caso do Superman. Só que o Superman está tão comprometido com uma certa patota que evidentemente que mesmo que os fatos sejam visíveis, ele não vai aceitá-los de antemão. E eu poderia comentar algumas cenas que no meu entender foram bastante hilárias, principalmente quando se tocou na questão de se Bolsonaro tentou ou não um golpe de Estado. E eu confesso que eu fiquei surpreso e não escondendo um certo riso nos lábios quando eu vi o Superman negando que Bolsonaro tentou o golpe de Estado, mas ao mesmo tempo ele se utilizando de um dispositivo constitucional, que é o artigo 142 da Constituição Federal, para justificar um golpe de Estado. Aquela cena ali foi muito cômica. E olha que esse senhor Superman, o Marco Antônio, acho que é Marco, não sei do que das quantas, ele se coloca como um jurista. Ele se coloca como alguém com doutorado dentro do ramo do direito. Só que existe um problema. O artigo 142 da Constituição Federal não dá incremento para o presidente da República intervir nos poderes ou então chamar o exército às armas para fechar o Congresso Nacional, para tirar ministros do Supremo e etc. Não existe nenhum precedente jurídico em torno disso. Tão somente o artigo 142 da Constituição Federal alega a funcionalidade do Exército Brasileiro, das Forças Armadas, no que diz respeito à defesa da segurança interna e externa do país. Mas não existe nenhum precedente para afirmar que o presidente da República possa unilateralmente, sem anuência dos poderes, sem anuência de qualquer forma institucional, ele possa intervir arbitrariamente contra o Congresso, contra o Judiciário e sucessivamente. Porque se nós chegássemos à lógica do Superman, o Brasil viraria uma Bolívia. Nós não teríamos estabilidade política, porque qualquer aventureiro achando que o Congresso está intervindo no Executivo ou o Judiciário, etc., poderia mover o Exército e fechar o Congresso e tudo, e colocar o estado de sítio e estado de exceção, sem qualquer tipo de formalidade legal. E vejam que esse tipo de argumento, alguns juristas embarcaram nessa visão que, no meu entender, leviana e irresponsável. Por que ela é leviana e irresponsável? Primeiro, porque ela não tem base na doutrina da Constituição e ela não tem base na jurisprudência. E esse tipo de lógica, na prática, destruiria a Constituição Federal. Porque ela dá um grande espaço para o voluntarismo político e esse voluntarismo poderia nos levar a uma ditadura, tranquilamente. Aí eu fico pensando se o Superman, por exemplo, é algum tipo de jurista de WhatsApp, porque esse tipo de argumentação é argumentação de tiozão de Zap. É argumentação de gente que realmente não tem muito estudo da legislação e repete inúmeros chavões para agradar as massas ignaras, e não necessariamente com um comprometimento real e verdadeiro do que significa a Constituição Federal. A gente sabe que a Constituição Federal tem regras rígidas a respeito da intervenção do Exército. O Exército só pode intervir dentro de determinadas condições legais que estão estabelecidas na própria Constituição e que não acatam a interpretação porca que esse pessoal faz
do artigo 142 da Constituição Federal. E isso sem prejuízo também do fato de que, por exemplo, eu estava vendo o Superman querendo desviar o foco da atenção do problema da direita brasileira da atualidade, que é se tornar refém de uma patota que já perdeu todo o substancial político e, na verdade, está levando os conservadores ao fundo do poço, como no caso é o Bolsonaro. O mais impressionante é que, enquanto Mamãe Falei colocava, evidentemente, a consequência lógica do bolsonarismo no sentido da destruição da direita brasileira, e não somente a destruição da direita brasileira, mas da promoção da própria esquerda, no entanto, o Superman queria tergiversar cada vez mais, né? Fugir do assunto. Então isso é muito problemático, porque na verdade nós percebemos um articulista que não tem contato muito bem com a realidade. E a gente percebe nesses debates o grande despreparo da direita brasileira, da direita conservadora. Porque no fundo, o que se revela é que esse pessoal é muito atrelado a chavões, muito atrelado a estereótipos. E observe que talvez, claro, é um problema da direita conservadora, mas eu poderia também dizer que é também um problema da direita liberal. Porque elas têm pontos de similaridades e, no entanto, me parece assim um pouco contato com a realidade brasileira. Com algumas exceções honrosas. Outra coisa que esse sujeito falou a respeito do Estado brasileiro ser socialista, enfim, quer dizer, esse pessoal está tão remodelado pela mentalidade norte-americana de ver a política brasileira que realmente chega a ser risível ouvir isso, quando, mesmo que o Estado brasileiro seja burocrático, orçamentívoro, propriamente dito, cobra altos tributos, etc., mas poucos estados são um verdadeiro paraíso dos banqueiros, dos usurários, das taxas de juros altas, etc. Se o Estado brasileiro serve para alguma coisa, não é nem para ser socialista, é para ser ladrão mesmo. Literalmente, para agradar uma elite que expolia o povo de várias maneiras, seja a classe política e seja a classe econômica. Mas só que na cabeça desse pessoal, o maior intervencionismo estatal logo é socialismo. É de uma simplificação mental que mostra a pobreza sociológica da direita brasileira. Então, assim, olha, sinceramente, se a direita brasileira pensar da forma como o Superman, nós estamos ferrados. Por quê? Porque um dos aspectos de um grupo político é ter um pouco de autocrítica. Analisar os fatos, analisar as conjunturas e, a partir disso, fazer as seguintes depurações e também as seguintes análises sobre aquilo que eles estão errando. E é por isso que o bolsonarismo perdeu. Porque observe uma coisa interessante. Dentro do debate, se criou a ideia mítica de que o Bolsonaro, ao mesmo tempo que é o antissistema, que está sendo perseguido, coitadinho, e blá blá blá, como se ele não tivesse feito nada para ser perseguido, diga-se passagem. E, no entanto, as pessoas deveriam se perguntar por que um sujeito que teve uma alta popularidade, que teve o Congresso Nacional na mão, que teve praticamente um governo sem oposição, conseguiu ter a proeza de se autodestruir. Essa é uma pergunta básica, uma pergunta completamente básica, que a direita não consegue responder. E da mesma forma que o Superman apanha do Mamãe Falei no debate, vai apanhar mais ainda da esquerda. Mais ainda da esquerda. É claro que a esquerda vai usar outros argumentos, porque, evidentemente, a esquerda não vai apresentar as suas articulações, ou seja, aquilo que, de fato, a promoveu para a volta do poder. Ela não vai falar que há uma maquinação entre o PT e o Supremo Tribunal Federal. Isso fica para quem não está comprometido com esses grupos. Mas em outros campos, sem dúvida, eles vão massacrar essa direita, porque essa direita é muito despreparada. Então é basicamente isso. Eu penso que o Mamãe Falei teve a vantagem da objetividade e o outro a desvantagem de ser contra a realidade. Basicamente isso. Então, um grande abraço.